fisicamente falando, que é a sua área, quais são as 3 coisas que nós podemos fazer para estender a durabilidade do corpo? Bom, eu acho que a primeira coisa, né, em relação à durabilidade do corpo é você entender que a gente precisa de manutenção, assim como qualquer máquina, mas com uma vantagem, né? A máquina ela precisa ser manutenida, nós podemos nos cuidar. E essa manutenção, como a gente faz? A gente checa o que é a nossa saúde fora daquilo que é a nossa opinião. Ah, estou super bem. Ah, estou super bem. Não, você tem que ter parâmetros externos para avaliar se você está bem. Né? Eu não estou falando isso porque eu sou médico, eu estou falando isso porque eu vivo isso. Eu vejo que as pessoas que estão sendo acompanhadas por mim ou por amigos meus que são médicos também, que acompanham outras pessoas, elas têm alguém que tem essa preocupação por elas. E que periodicamente as chateiam com exames, com avaliações. Por quê? A gente tem uma característica, sabe, Thiago, que é muito diferente, o médico brasileiro, do médico, por exemplo, americano. Você sabe por que o médico americano, lá nos Estados Unidos, a gente tem as duas coisas mais paradoxais que existe? A pior medicina com a melhor tecnologia? Eu acredito, já morei lá. E você sabe por que é assim? Por conta daquilo que é a judicialização da medicina lá. Exato. Então o médico ele só vai cuidar do paciente na hora que ele está morrendo. Porque aí ele fala assim, ó, estava morrendo, então qualquer coisa eu posso fazer. Por isso que existe tanta tecnologia lá. Porque eles deixam para cuidar do sujeito lá quando a coisa está muito tardia e que, com certeza, ele não pode sofrer nenhum processo de judicialização. Pra você ter uma ideia, lá, se um médico ele pede um exame para você e ele não sabe o que quer dizer um determinado exame, o paciente ele pode processá-lo. Em que situação isso acontece? Acontece, por exemplo, quando eu tenho um consultório particular e aí o meu paciente, muitas vezes que tem um convênio, ele precisa, por conta do convênio, que esse exame ele seja reescrito pelo médico do convênio. Se esse médico do convênio, por exemplo, estivesse nos Estados Unidos e ele não tivesse, né, habilidade para ver aquelas coisas que são pedidas, ele podia sofrer uma sanção judicial. Ah, mas como você pede isso daqui? Outra coisa muito importante é que lá eu percebo que é uma sociedade que vive numa tensão que é diferente daquilo que a gente enxerga na rua. Né? Às vezes você vê as ruas calmas, assim, e aqueles filmes que a gente vê que qualquer coisa, ou notícia, né, qualquer história, teve uma passeata, vira um riot. Aí as pessoas quebram loja, invadem, destroem. É como se todo mundo lá estivesse esperando um limiar para alguma coisa acontecer. Aqui não é assim. Aqui a medicina brasileira é muito mais preventiva, até porque se você cuida de uma coisa no momento que você diagnosticou no início, você gasta R$1. Se você deixa de olhar para aquilo depois de um ano, para consertar aquilo que evoluiu, você gasta 10. Agora, quando tiver sintoma que o bicho cresceu, aí você gasta 1.000. E quando você vive nessa situação, quando você tem a oportunidade de fazer isso, faz sentido você tomar o que é a sua conduta de prevenção. Feito isso, sabendo que a gente depende de uma pessoa para olhar para a gente, e que a gente pode ter isso ainda, pelo menos no Brasil, a segunda coisa é vigiar aquilo que você come. Por quê? Carro bom não anda com gasolina ruim. E se você come alguma coisa que faz mal para o teu estômago, por exemplo, imagina para o teu cérebro. O teu cérebro é um órgão, mesma coisa que qualquer outro. Existem alimentos, formas alimentares, hábitos, rotinas que a gente coloca para a nossa vida que criam o que a gente chama de inflamação sistêmica. E isso é uma coisa que eu gosto de ter muita cautela, porque vira uma coisa grande. Todo mundo fala de inflamação. Não, porque é inflamação, porque leite é inflamatório, né? Tudo é inflamatório, é uma coisa terrível. Você não pode comer isso, você é proibido comer aquilo. Não, não é assim que funciona. Inflamação é um sinal de perigo. Existem situações que a gente pode, por exemplo, vamos falar da alimentação nesse momento, né? Que você pode comer, né? Só que você tem que estar numa situação de equilíbrio, você tem que ter dormido bem para você conseguir metabolizar aquilo que provavelmente é rico de energia, né? Você tem que estar numa rotina de gastar energia, não é aquela coisa que você está largado no sofá assistindo TV. Né? Então existe essa situação, né? Onde condicionalmente aquilo lá pode ser consumido. Mas no geral, a tua rotina ela pode colocar o teu corpo num estado de alerta contínuo.
E nesse estado de alerta contínuo é que surgem as doenças. Homens e mulheres apresentam fases mais suscetíveis dessa ao longo da vida. Então, o homem entre os 35 e os 45 anos. É a fase que o homem tem que ter mais cuidado com a saúde dele. Por quê? Porque é quando ele cria a reserva para chegar nos 60, 70, 80. 35 ou 45. Pode ver, por exemplo, o Leonardo, da dupla Leandro e Leonardo, Reinaldo Gianecchini. Foram caras que apresentaram doenças gravíssimas nesse interim. Vamos supor, você sobreviveu aos 45 anos de idade? Ótimo. O que você fez nesse interim? Como é que está a sua vida? Você tem algum sintoma de hiperglicemia, alteração de pressão, síndrome metabólica, obesidade, reserva demasiada de gordura, principalmente visceral? Por quê? O que a gente sabe hoje, né, em relação, por exemplo, à alimentação que está muito ligada às doenças crônicas degenerativas não transmissíveis, né? Que hoje você não consegue necessariamente curar as pessoas, mas você consegue estender a vida delas em sobrevivência. Então, uma pessoa que tem diabetes, pressão alta, ela sobrevive até os 70. Ela sobrevive até os 80. Mas o que é sobreviver? Não é viajando como palestrante internacional. Uhum. É deitado em casa, com dor, reclamando, com um monte de coisa ruim. Né? É isso que é sobrevida. Tomando um pacote de remédio gigantesco. Agora, se você chegar nos seus 50, sem pressão alta, sem diabetes e sem obesidade, a chance é que você alcance o seu 100. Então, o que eu tenho com meus pacientes com menos de 50 anos de idade? Meu amigo, temos que chegar nos 50, você tem que estar zerado, sem remédio. E a alimentação é fundamental para isso. Por quê? Porque você fala, mas e o exercício? Aquilo que você coloca para dentro de caloria nunca vai ser vencido por uma quantidade de exercício. Finalmente, terceira coisa, o exercício. Mas por que o exercício? Porque quando a gente faz exercício, né, a nossa musculatura ela precisa de uma informação. E essa informação é uma coisa que a gente chama tempo sob tensão. Ou seja, quando seu músculo percebe a tensão que está sendo colocada nele, ele reage e se modifica em relação a isso. E por que isso é legal? Porque isso é importante. Porque toda vez que você faz isso com o músculo ele tem uma ação que a gente chama autócrina, parácrina e endócrina. Ele modifica a célula própria, ele modifica a célula do lado e ele modifica as células da distância. Então, se você pensar que a gordura corporal, por exemplo, ela funciona como se fosse uma glândula e ela produz substâncias que fazem essa situação de inflamação, e quando você chama, por exemplo, sobrepeso, é quando essas condições de formação da informação da gordura elas se tornam suficientes para controlar o seu metabolismo próprio, ou seja, o teu corpo não controla mais a sua gordura se autocontrola. O que você sente? Você sente alteração de fome, você sente alteração de saciedade, você sente alteração de sono, você sente indisposição. Você começa a ter uma migração do seu paladar, tem coisa que você não quer nem saber, tem coisa que você passa a gostar. E quando você atinge a obesidade, aí é a gordura controlando o resto do corpo. Bom, se eu tenho a gordura fazendo esse papel, entre aspas, ruim, né? O que podia antagonizar isso? É justamente a musculatura. Então, em termos gerais, o que a gente precisa na nossa vida adulta? A gente precisa de 300 minutos de atividade física moderada por semana ou 150 minutos de atividade vigorosa. Desses 150 minutos, você precisa de pelo menos 2 sessões de exercício de força pela semana, em dias distintos. Então, não é pedir muita coisa, pessoal. É pedir que vocês façam uma caminhada, né, um pouquinho mais rápida, talvez uma corridinha leve, todo dia. E musculação 2 vezes por semana. Ah, mas isso é muita coisa. Se você quiser começar daí, sim. Mas a gente não começa assim. A gente começa fazendo 10 minutos de exercício. Aí depois, quando consegue fazer, que seja reservar o horário para o exercício, porque o grande problema do exercício ele é a logística. Onde eu vou fazer, que horas eu vou fazer, como é que eu vou ir, como é que eu vou voltar e como que eu vou progredir. Resolveu a questão de logística, você seguir adiante é uma coisa que é quase que intuitivo. Até porque o desafio ele é sempre presente. Você está na esteira, você vai falar, vou fazer 12 minutos. Legal. Só que quando você faz 12 minutos, aparece lá 1 quilômetro, 250 metros. Ah,
vou fazer até 300 metros. Aí você faz 300 metros. Aí o que vai aparecer no tempo? 13 minutos e 45. Pô, vou fazer 15. E isso é uma coisa que é intuitiva. Você começa, na hora você começa a pensar. O exercício de peso, é mais fácil você enxergar isso. Pô, eu acho que eu aguento mais uma repetição. Pô, eu acho que eu aguento um pouquinho mais de peso. A progressão é natural, desde que você não comece por onde as outras pessoas que já estão fazendo aquilo muito tempo, elas estão fazendo. Você tem que começar pelo seu começo.